a mais um vídeo do nosso canal Cara e Coroa! Gente, hoje o canal tá pra lá de supimpa. Sabe o que é isso? Vocês nem sabem o que é isso. Tudo bem, supimpa é algo muito bom. Nós estamos aqui com essa pessoa, meu Deus, Miriam! Miriam é psicanalista clínica, né, Miriam? Sim. E eu já estava batendo um papo com a Miriam ali, eu falei, pelo amor de Deus, vai ser igual a doutora Cécia, Miriam 1, Miriam 2, Miriam 3, Miriam 4, Miriam 5, Miriam um monte de vezes, porque, gente, essa mulher é especialista em tanta coisa maravilhosa. Mas hoje nós vamos focar em um assunto só e vou deixar ela falar, tá certo? E a receita foi indicação dela, então se não der bom, se der ruim, a culpa é dela, da cozinheira. Não é nem primeiro, claro. Mas não tem como, gente, não tem como dar ruim. Por quê? A Miriam sugeriu, e ela vai falar depois por quê, eu vou deixar que ela fale, mas ela sugeriu um ensopado, né, Miriam? Sim. Fala aí, Miriam, fala pra gente aí, o que a gente vai comer hoje? Fala pra esse povo aí, Miriam. Uma comidinha muito simples, que é um ensopadinho de carne com batatas. Delicioso. Comidinha da vovó. E tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje, né? Sim, tudo a ver. Exatamente, então foi uma sugestão dela, porque aqui o convidado escolhe. Chique! E ó, eu fiquei com a missão de preparar esse ensopado. Eu, assim, não vou nem arriscar falar que vai ficar como o da avó, né? Mas eu vou tentar chegar o mais próximo possível, tá bom, Miriam? E eu vou supervisionando. Por favor. Vai me dando as dicas aí de como a gente vai fazendo. E vou deixar vocês conversando e vou começar o nosso prato. Bom, tem um porquê, né, Miriam? De você ter escolhido, porque nós vamos falar um pouquinho sobre a alimentação, dessa coisa da memória afetiva, né? Então, Miriam, você vai explicar para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores, por que, Miriam, que você escolheu esse prato? Chico, é uma coisa bem normal e que às vezes a gente nem para pensar. Mas você já observou que muitas vezes a gente está em determinado lugar e aí a gente sente um cheirinho e a gente viaja no tempo? Isso acontece direto comigo. Então o que acontece? Eu costumo dizer que nós temos uma caixinha, nossas memórias, né? E os nossos sentidos evocam essas memórias. Então, muitas vezes, você está no cinema assistindo um filme e de repente você ouve uma música. Você sai do cinema, viaja horas e horas para chegar naquele lugar, naquele momento, o que aquela música representa para você. E com a comida é do mesmo jeito, né? Eu costumo dizer, já entrando aqui um pouco na parte da psicanálise, que nós adultos, nós somos o reflexo de tudo, todas as nossas dores, os nossos traumas, as nossas crenças que a gente viveu na infância. Então o adulto hoje nada mais é do que um reflexo, né? Então, tanto a gente vai construir coisas positivas, memórias positivas, como negativas, né? E o que eu preciso entender? Que à medida que eu vou, dependendo da interpretação que eu faço daquele momento, eu vou ter um resultado positivo ou negativo. Por exemplo, comida não quer dizer simplesmente uma comida. Esse ensopadinho, por exemplo, não é simplesmente porque um dia eu cheguei na casa da minha avó e ela foi lá e fez um ensopadinho e eu comi, fui para casa e falei, nossa, que maravilha aquele ensopadinho da minha avó. Não, tem toda uma história, todo um contexto, né? O local, o dia, o clima, as pessoas que estavam ali, o que a gente viveu, né? E deixa eu te contar como é que a história é explicadinha. A minha avó era uma pessoa assim muito difícil de demonstrar sentimentos. Ao contrário do meu avô já era uma pessoa assim, mais carismática, mas a minha avó era muito calada, muito séria. Eu não lembro de nenhum contato físico com a minha avó. Ela
chegar, me abraçar, me beijar, como a gente faz hoje com os nossos Sim. filhos, né? Que o meu chega sufoca. E a minha avó era muito, sabe, muito caladona, muito naquilo, eu tinha um certo medo da minha avó, né? Eu amava o meu avô, era apaixonada. E durante a minha infância, eu acho que até ali pelos meus 14, 15, 16 anos, todo Natal a gente passava na casa do meu avô, na casa da minha avó. No interior, tipo fazenda, e aí reunia a família toda para fazer pamonha. Goiânia, né? Para fazer a pamonha. E a minha avó era menina. E o que acontecia? Então juntava todo mundo ali, as minhas tias, levava os filhos, então ficava ali tia, prima, e era muita gente ali. E quando fazia essas pamonhas no fogão a lenha, e eu sempre gostava da comida com cheirinho lá no fogão a lenha. Eu morava na cidade não tinha, então quando eu ia para lá não perdia a oportunidade, né? E quando foi uma vez, eu estava lá na casa da minha avó, e me deu vontade. Eu já tinha comido o ensopadinho lá, que ela tinha feito em uma outra ocasião. E quando foi nesse dia, eu fiquei com vontade de pedir para ela para fazer para mim. Mas eu tinha medo dela brigar comigo, porque ela era muito séria, né? E aí eu, assim, comprei coragem e falei, vó, você faz aquele ensopadinho de batata com aquele colorãozinho, não sabia nem o que era a safra, chamada de colorão. Aí ela me respondeu. Aí eu saí desconfiada, pensei, não vai fazer. Não vai sair nada daí. Vamos ajudar a descascar o milho e tal, aquele monte de criança e tal. Aí de repente, quando chamou para almoçar, lá estava o ensopadinho cheio de cheiro verde por cima. Nossa. Então, naquele momento, o que eu entendi? A minha avó me ama. Embora ela não me toque, embora ela não tenha essa demonstração de afeto, mas o fato dela ter feito uma comida que eu gostava e eu pedi, me fez acreditar que minha avó gostava de mim. Foi o jeito dela demonstrar que te amava, né? Ela encontrou ali, ou você conseguiu perceber ali que ela realmente amava, só que ela tinha as formas, né, de se comunicar. Foi a interpretação que eu fiz, de acolhimento. Naquele momento, eu me senti acolhida pela minha avó. Que delícia. E aí, todas as vezes que eu vou comer um ensopadinho de carne com batata, não tem como não lembrar da minha avó. Né? E aí, isso é uma coisa boa, é uma coisa agradável, né? E me faz ter lembranças boas, entender que eu tive momentos bons, né? Mas assim, o que eu quero que você entenda? Que não é simplesmente o fato dela ter feito a comida, ou de estar ali, mas todo o contexto. Então, comida por si só não faz memória. Mas o sentimento que foi gerado naquele momento, né? Tem todo um cenário, não é exatamente a comida, mas tem todo um cenário. Da mesma forma, isso pode acontecer pelo lado negativo. Por exemplo, deixa eu te contar uma história do meu pai. Meu pai, até, eu acho que eu tinha uns 20 anos de idade, meu pai não tomava café, meu pai não gostava de café. Porque quando era criança, ele tinha um padrasto e ele meio rude e tal, e criança não podia tomar café quando tinha visita em casa. Tinha que esperar a visita sair para tomar o café. E meu pai, chegou uma visita, meu pai ficou por ali, ele gostava muito de café, ficou por ali, e o próprio visitante botou um pouquinho de café e deu para ele. E ele tomou. Quando a visita foi embora, o padrasto dele mandou fazer 1 litro de café e fez ele tomar todo o café. E ele passou mal, e ele ficou muitos anos sem tomar café. Embora, depois de uma certa idade, ele voltou a tomar, entendeu? Uma outra história do meu pai, ele não suportava cheiro de alho ou gosto de alho na comida. Para ele conseguir comer com alho, minha mãe precisava fritar bem o alho, até ficar bem douradinho, porque se ele sentisse o gosto do alho cru, ele não comia. Remetia à lembrança de que quando ele estava doente, a mãe dele fazia ele comer o alho cru. Você entendeu que tudo vai depender de como essa criança fez essa interpretação, se foi de forma negativa ou de
positiva, né? No caso do alho, não era nem o comportamento da mãe, mas ele associou o alho a estou doente, a dor que eu estava sentindo, né? Então isso é interessante, isso é uma coisa assim que me preocupa muito, 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 porque hoje a gente não percebe mais as famílias preocupadas em gerar, em criar essas famílias. Nós estamos na correria. Um ativismo muito grande, Não tem tempo, não tem tempo. iFood, restaurante. Sim, tudo é mais prático. E eu não vou acreditar que, por exemplo, que daqui a 20 anos, as minhas netas estejam dizendo assim, ai, quando eu penso no hambúrguer, eu lembro da minha avó. Não vai, porque não é só a comida, lembra do contexto, do cenário, e hoje a gente não está tendo tempo para isso. Os pais trabalham o tempo todo, a maioria dos pais não tem um momento em casa para estar com os filhos, para criar essa memória em relação à comida, né? E aí o pessoal, aí a criança, de forma doentia, está se alimentando hoje dessa forma, porque o saudável está ficando muito difícil, né, porque ninguém está tendo tempo, e eu me preocupo com essas memórias que essas crianças vão ter daqui a um tempo. Interessante o que você está falando, Miri. Tu está falando aqui, eu estou aqui pensando que há alguns anos atrás, eu já casada, todo mundo, os meus irmãos todos, e eu lembro que meu irmão, minha mãe, a gente gostava muito de baião de dois, né? Minha mãe fazia muito. E até hoje, para mim, fez baião de dois tem que ter ovo frito. Por quê? Porque sempre que minha mãe fazia baião de dois tinha ovo frito. Isso ficou todo mundo casado. Às vezes meu irmão, que é mais velho do que eu, é o segundo, é o que veio depois de mim. Só porque são muitos, tá? Então para fazer essa. Chegava lá na minha mãe e me ligava. Ei, tô aqui na mãe, adivinha o que a mãe tá fazendo? O quê? Baião de dois? Baião de dois com ovo frito. Cara, ó, a gente saía de Tabatinga, voar pra Ceilândia. Minha mãe morava na Ceilândia. Aí eu ligava pra minha irmã. Mãe tá fazendo baião de dois com ovo frito. Então ia minha irmã. Quando tu via, tava a família todinha ali pra comer. De um negócio desse, baião de dois com ovo frito. Pensa numa galera que gosta de ovo frito. Nem era um baião de dois bem trabalhado igual o meu, né? Era arroz e feijão junto com ovo frito. Mas você entendeu por que eu digo que o importante não é a comida, mas é toda essa história, todo o contexto, é o quanto de emoção eu coloco nesse evento. Nessa comida, no preparar dessa comida, as conversas durante esse preparo, gente, é uma dinâmica, entendeu? Tem todo um porquê. Enquanto não tá cozinhando, aí eu lembro que eu tava brincando com meu primo, que meu primo tava tomando banho na chuva. É uma história que você cria. Isso é maravilhoso demais. Você quer ver outra história? Meu avô, nós morávamos no Santo Antônio Descoberto quando eu era criança, em Goiás. Na nossa casa de frente para a casa do meu avô. E meu avô tinha uma outra família, né? Então eu acho que uns 6 ou 7 filhos que não eram da minha avó, era de outro casamento do meu avô. Mas assim, a gente tinha uma consideração muito grande pela esposa dele, que até hoje é viva, graças a Deus, meu avô já se foi, mas ela ficou. E ela, todo dia na casa deles, teve uma época assim de uma crise terrível, e todo dia a única coisa que eles tinham para comer à noite era o pão com ovo frito. Todo dia, aquele tanto de menino. E aí lá em casa, então assim, pensa, meu avô já tinha uns 6 ou 7, eu não lembro mais. E lá em casa, mais 7. Aquela cambada todinha correndo para casa do meu avô já em crise, ainda teve que dar mais pão e mais ovo frito. Mas ele nunca negou. Tu acredita? Ele nunca negou. Sempre ele comprava para os netos, para os filhos e para os netos. Menina, eu já sabia o horário, eu senti o cheiro do ovo fritando, minha filha. Corria lá para a casa dele e ficava lá esperando a Mariquinha, que era a esposa dele, fritando os ovos, colocando os pães. Gente, o carinho que ela fazia aquilo, a dedicação dela. E assim, aquele amor, do mesmo jeito que ela cuidava, que ela servia os filhos, ela servia a gente.
Então aquilo ali era uma... Nossa, chega, eu sinto o cheiro, sabe? Assim, aquela coisa gostosa, casa de roça. Tá entendendo? Casa de roça. É muito. Meu Deus do céu, eu acho que é por isso que eu gosto tanto de ovo. Nossa, meu Deus, porque ovo pra mim... ovo pra mim, eu tenho uma memória muito gostosa disso, entende? Pra mim sempre o ovo entra num tempo muito bom. Então, a gente vendo essa situação, é isso que eu estou te falando da minha preocupação. Porque quem está preparando esses alimentos hoje para as nossas crianças? E você entendeu que ao chegar na casa do seu avô, senta junto com os filhos, mesmo que seja da outra esposa, o estar à mesa, ali acontece o quê? Um fortalecimento de vínculos. E a gente não está tendo isso dentro de casa. Porque não tem tempo. O filho come em pé, come no quarto, Com o celular na mão. entendeu? E às vezes a mãe está na mesa, o filho está não sei aonde, ela manda só uma mensagem pelo WhatsApp, olha filho, o almoço está pronto. Então a gente está tendo essa dificuldade. E, gente, isso é importantíssimo. Né? Eu acho que a gente tinha que parar, tinha que olhar para essa situação. Por quê? Porque depois aparece lá no consultório. Paciente, 30, 40, 50 anos. Ah, porque isso, porque tenho esse problema, eu tenho essa ansiedade, eu tenho isso, e a gente vai buscar, faltou isso. Faltou o acolhimento. A criança precisa sentir pertencente. E como é que ela vai se sentir assim? Quando ela participa, quando ela está ali. Eu tenho uma irmã, uma não, né? Eu tenho 10. E aí eu tenho uma irmã que ela não abre mão disso, né? Inclusive agora na Páscoa, ela postou lá no Instagram, eu estava olhando lá, né? Ela chamou todos os netos, desenhou uma orelhinha de coelho, um negocinho assim, com a orelhinha de coelho, botou um aventalzinho, levou todos, o maior já está maior do que ela, né? O neto mais velho. Todo mundo na cozinha, aí lá todo mundo foi preparar o seu ovo e tal, e aí um era com morango, o outro trazia o chocolate, foram preencher os ovos, e todo mundo ali, todo mundo tirando foto. Gente, isso é importantíssimo, né? E eu me preocupo, porque hoje também eu me acho um pouquinho meio agitada e eu não estou tendo esse tempo que eu gostaria, né? Eu tenho a Sofia com 11 anos e eu ainda não sei se ela já faz alguma ligação comigo em relação a algum tipo de comida. Mas sempre que eu posso, eu chego lá um pouquinho mais cedo, deixa eu fazer um almoço hoje, aí faço uma coisinha que ela gosta. Ou às vezes eu preciso ficar lá, aí de manhã a gente faz uma panqueca, faz alguma coisinha, entendeu? Por quê? Porque eu preciso estabelecer esses vínculos, porque isso é saudável. E não fazer isso hoje, tanto para as crianças, não fazer isso em família é prejuízo emocional para as nossas crianças. Não acerta, né? Com certeza. Não acerta. Camila, qual que é a comida que você gosta, assim, que você fala, pô, se me lembra... Porque a gente tem muito esse costume aqui em casa, Miriam, eu sempre falo que a gente sempre deu muito valor, sempre valorizou muito essa sentar à mesa, todos juntos. Assim, nem sempre foi possível, nem sempre é possível fazer todas as refeições do dia, mas pelo menos uma refeição do dia a gente senta e a gente, aquele momento, sabe, de estar ali, estar saboreando a comida, de estar conversando, sabe, isso é muito gostoso, muito gostoso. Então, Camila, de vez em quando ela fala, mãe, tô com vontade de comer isso e isso, umas coisas assim, sabe, você vem tirar lá do... Ó, o bolinho, orelha de pau, que é uma panquequinha, que é uma receita da minha avó. Eu acho que a afetividade é muito mais por parte da minha avó que propriamente por parte da minha mãe. Mas é porque todas as vezes que a gente chegava na casa da minha avó, isso todos os netos falam a mesma coisa, sempre tinha à tarde o bolinho de orelha de pau, que é uma panquequinha que ela fazia pra gente. Com farinha de trigo, que hoje eu tenho uma versão nova. Mas hoje a gente faz com aveia. A gente faz com bicho de farinhas hoje. Eu tenho uma versão nova, mas fica idêntico, fica idêntico. E aí, Camila de vez em quando fala, mãe do céu, vamos na panquequinha. E olha só, e até eu falo, é tão gostoso
vir fazer essa panqueca, eu fico pensando, sabe assim, me cheira a chuva, Sim, aquele tempinho mais frio, sabe, um cafezinho quentinho. Antes era um café com um copo de leite, era um café com leite, né? Era um copo de requeijão, um café com leite fervendo, assim, meu Deus do céu, era muito bom. Era maravilhoso. Como meu pai tem o macarrão, que até hoje, assim, minha mãe faz macarrão, mas eu acho que porque, como na minha infância, sempre quem cozinhava macarrão lá em casa era o meu pai. E eu sempre gostei do macarrão ao molho branco. Minha mãe, ela sempre gostou do bolonhesa. Então, se eu queria um macarrão ao molho branco, era meu pai que fazia. Então, eu tenho esse apego também com o macarrão do meu pai e da minha mãe, a galinhada. Que também era sensacional, eu adorava. Não era não, ainda é. Ainda é, mas aqui eu já aprendi a fazer. Mas assim, a galinhada e o bolo de mandioca. O bolo de mandioca puxa também muito, assim, o cafezinho da tarde pra mim, porque depois do bolo de laranja, foi um dos primeiros bolos que minha mãe aprendeu a fazer. Então sempre tinha lá em casa o bolo de mandioca, o pão de queijo e o bolinho de pau e o de laranja. Isso. A Camila ainda tá novinha, né? Então, assim, não vou nem te pedir para fazer isso, mas assim, você quer fazer uma terapia na mesa? Quando você estiver triste, chateada, achando que as coisas não tá legal, que podia ser melhor, ou quando bater aquela saudade, aquela coisa assim, você, não tô legal hoje. Faça essa comidinha que você gosta, que te leva para esse período da sua vida que foi bom, maravilhoso. Senta, fecha os olhos, fica só sentindo o cheiro e tenta voltar. Olha essa dica, gente. Renovada, você levanta. Eu vou fazer 60 anos. Quando eu sento e como um picadinho desse aqui, eu levanto com 15 anos. Porque era um período que eu me lembro, né? É como você estava falando, né? Não era simplesmente gente, ó, nesse período, as últimas lembranças que eu tenho lá da minha avó cozinhando, porque anos depois ela mudou do lugar. Mas eu lembro dos meus primos, a gente brincando, eu lembro da chuva. Chovia na época do Natal, meu Deus, como aquele lugar chovia. As nossas roupas ficavam todas molhadas. Eram muitas crianças. Eu tenho 10 irmãos, a minha tia tem 11 filhos, a minha avó teve 21 filhos. O pessoal vive muito, mas também produz filho. Mas tudo bem, né? Eu parei. Não, só 2 já está de conta, trabalho por aqui. Então, assim, tem todo um contexto. E eu lembro até do que? Nesse local lá, eu já estava com 16 anos, quando foi as últimas vezes que eu fui nesse lugar que a minha avó morava e tinha toda essa festa. Para mim era uma festa, né? E eu lembro que era namorado. Porque foi lá, nesse período do Natal e tal, e aí tinha uma apresentação na igreja, numa outra cidade próxima, tinha uma apresentação lá, na época do Natal, né? E os meus primos mais velhos, nós vamos para uma igreja lá em Séries, né? A gente estava em Nova Glória, Goiás, e a gente foi para Séries, né? Aí toda aquele bando de primo, menino, entrando no ônibus e vamos bater lá nessa outra cidade. E na volta de lá pra cá, meu namoradinho, né? Então assim, tem muita coisa boa pra você Agora a gente entendeu por que o picadinho é tão bom, tá vendo? Gente, o picadinho não é só importante, ele é muito importante para Miriam. Agora, vocês ouviram o que a Miriam falou? Que se você tá naquele dia, sabe? Puxa vida, parece que nada faz sentido, que tudo deu ruim. Ei, faz aquela comidinha que te leva lá pro passado, né, Miriam? Aquela comida que você gostava de comer, que você lembra de alguém muito importante, de um momento importante. A Miriam, como psicanalista, tá falando, olha, não tem como dar errado, você vai ser renovado. Olha, dificilmente eu me vejo num estado desse, tá? Às vezes cansada, né? Aquele momento cansado. E eu acho que nesse momento de você falar assim, eu queria parar com tudo, eu vou fazer isso, Miriam. Sim, porque independente de qualquer coisa na vida da gente, tem uma hora que a gente quer ser acolhida.
né? A gente queria falar, eu não queria fazer mais nada, só queria que alguém me pegasse no colo, me balançasse até eu dormir, que eu não queria fazer mais nada hoje. Isso. Eu tô cansada, eu corri tanto, eu fiz tanta coisa. Pronto, é o momento de você se renovar. Exato. Entendeu? Por quê? Porque é o momento que você vai se conectar com a sua criança interior. Entendeu? É aquele momento que você, né? E assim, querendo ou não, todos nós temos uma criança interior dentro de nós. E tem dia que ela tá viva, chora, faz pirraça. E a gente tem que estar sentar, botar ela no colo, falar, meu filho, o que está acontecendo? O que Ter você tá paciência querendo?" com ela. Sim, tem que ser acolhida, como a gente acolhe as crianças hoje, os nossos filhos, os nossos netos, a gente também tem que fazer isso com a nossa criança, né? Ela traz as dores, ela traz os traumas, ela traz tantas coisas positivas como as negativas. E uma criança, ela é 100% emocional. Então, ela não tem o raciocínio do adulto para poder entender, está acontecendo isso. Não, para ela não tem. A nossa criança, que representa as nossas emoções, ela é amoral, atemporal. Para ela não tem esse negócio. Ela está atrás do prazer e do prazer imediato. Eu quero e quero agora. Entendeu? E às vezes a gente não tem esse tempo para sentar essa criança no colo. Vem cá, Chile, o que está acontecendo com você? Por que você está assim? Está chateada por quê? Às vezes a gente está chateada e não sabe nem por quê. Eu estou chateada com o quê? O que foi que aconteceu? Aí você para procurar, nem sabe, né? Então, é o momento da gente se conectar com a nossa criança, dar essa acolhida para ela, entendeu? Para quê? Para ela se sentir segura. Olha, não se preocupa não. Você está se sentindo assim, mas agora eu sou adulta e eu cuido de você. E se te faltou alguma coisa lá na infância, não se preocupe, eu agora te dou. Você não depende mais da mamãe e do papai, agora eu cuido de você. E a gente precisa dessa conexão. Miriam, o que você está falando é simples, porém poucas pessoas entendem, conhecem, né? Então, assim, o que você está falando pode salvar. Tem esse entendimento, né? E tem exatamente. Então, assim, pode salvar uma vida. Sabe, quando a gente fala assim que um abraço pode salvar uma vida, pode. O que você acabou de falar, a dica que você acabou de dar, pode salvar muitas vidas. Porque, assim, as pessoas hoje, exatamente por causa do ativismo, elas não param para se perceber. Sim. Né? Elas não param para se perceber. Então, às vezes a gente chora, a gente chuta o pau da barraca, mas você não sabe nem por que você está chutando, você não sabe por que você está chorando, sabe? Você está ali, enlouquecida, e muitas vezes, quando você para, você fala aí, qual foi a razão? E qual foi a razão? E aí você deu uma dica fantástica, né? Você, na verdade, deu uma aula agora, simples, não é difícil de fazer, não é difícil de fazer, é você chamar você para você, não é isso? Sim. É você chamar você para você, e eu vou dar uma atenção a você agora, você que sou eu vou parar e eu vou dar uma atenção. O que é que está faltando? Sabe, essa coisa do alimento, para mim, eu falo por mim, é uma das melhores formas daquela junção saudável, aquela coisa gostosa, troca de ideias. Justamente esse acolhimento, né, que a Miriam está falando. Agora, sim, você falou de 2 pontos, né? Que a comida, ela pode tanto te trazer boas lembranças, esse acolhimento, essa coisa gostosa e que a gente vive muito isso, né? Tanto que a gente vem muito para a cozinha junto, porque desde muito novinha, às vezes minha mãe é meio carente da minha atenção, e aí ela fica assim, fica aqui comigo, às vezes eu não estou fazendo nada, ela não pede ajuda para nada, mas ela quer que eu fique lá conversando com ela. E era assim, desde pequena, então a gente ficava ali, eu ficava brincando, alguma coisa, sempre perto. E eu cresci, aprendi a cozinhar com ela, e esse se tornou um momento nosso. Então a gente vai muito para a cozinha junto, e a gente tem muito essa troca junto, a gente até já conversou sobre isso, já falou sobre isso aqui no canal. Mas tem um outro lado, né, das pessoas que não têm boas lembranças
E isso gera algumas compulsões. Você falou a questão do seu pai, né? Que ele tinha a trava com o café, e isso mudou depois de muitos anos. O alho também, por conta do alho cru que ele tinha que comer. Mas em algumas pessoas isso desencadeia em coisas até muito maiores, compulsões alimentares. E toda compulsão alimentar está relacionada à dor do abandono. Aí eu te pergunto, alguém que tem uma família onde todo mundo come à mesa, onde tem esse fortalecimento de vínculo, tá? Porque assim, o que eu costumo dizer é que a família, o sentar na mesa, ele tanto pode aparecer como um fator de proteção, como um de risco. Porque eu também tenho pacientes que chegam lá, entendeu? E quando eu tento relaxar para buscar a história, eu tenho muita ansiedade, ou eu tenho compulsão alimentar. Quando a gente vai buscar ali, as lembranças que ele tem da mesa são péssimas, são lembranças horríveis. De briga. Briga, onde quebrava o prato na cabeça do outro, que jogava comida no outro, que o pai chegava bêbado, puxava a toalha e jogava tudo no chão, ou que a mãe começava a fazer comparação. Olha, por isso que você é desse jeito, você não come beterraba, o filho da vizinha come, o seu primo fulano come, e a criança se sentia diminuída, se sentia humilhada com isso. Então assim, entendeu que tanto pode ser um fator de proteção, de acolhimento, como também uma situação que vai deixar essa criança em situação de vulnerabilidade, principalmente emocional, e aí ela vem trazendo essas dinâmicas, né? A compulsão, por exemplo, compulsão alimentar. Qual é a visão que uma pessoa que tem compulsão alimentar, qual é a visão que ela tem da comida, do alimento? Uma recompensa. Ela vê a comida como uma forma de se compensar por alguma coisa que não está dando. Por ela está triste, por alguma coisa assim. Quem nunca, quando criança, chorou e a mamãe falou assim: ó, se você parar de chorar, eu te dou essa balinha, eu te dou um biscoito. Qual foi a crença que se estabeleceu? Todas as vezes que eu estiver triste, todas as vezes que eu estiver em sofrimento, todas as vezes que não me sentir bem, eu preciso chorar, comer. A mamãe falou que se eu parar de chorar, então ela vai associar que as emoções estão relacionadas à comida. Então ela vai buscar na comida. Vamos comer sério. Toda a compulsão, a base é essa. Entendeu? E grande parte das vezes o doce, né? O biscoito, a bala, o chocolate, o sorvete. Exatamente. Por quê? Porque se tem açúcar, uma sensação, eu vou gravar muito melhor o sabor, isso vai ficar muito mais evidente na minha memória do que se, eu estava chorando, minha mãe me deu alface para comer. De novo. Nada a ver. Entendeu? Então vocês entendem que por trás de uma compulsão tem a dor do abandono, a busca por reconhecimento, a busca por eu tenho um vazio. A gente costuma dizer que a pessoa que tem uma compulsão alimentar, a gente fala que ela está na oralidade, né? Que é a fase que toda a sensação, que todo o prazer da criança está na boca. Né? Então, quando ela não é atendida nas suas necessidades nesse período, é como se ela criasse um buraco aqui no peito. Entendeu? E ela vai para a fase adulta buscando coisa para se preencher. Então ela começa ou na comida. E não é só comida, tá, gente? Porque essa compulsão, esse vazio, essa dor do abandono que gera esse buraco, ele precisa ser preenchido de alguma forma. Alguém vai buscar na comida, outros nas drogas, outros na bebida, no sexo, na pornografia, na mentira, na compra. É alguma coisa para me preencher. Eu preciso tirar essa dor que está aqui. Então, eu preciso comer. E aí, depois que come bastante, né? Às vezes come até passar mal. E aí a pessoa, se ela já tem essa dor do abandono, e junto com isso, se ela tem uma autoestima muito baixa, ela vai estar na anorexia. Ela vai arrumar uma forma de ou bulimia, ou pôr para fora, ou eu como mais, ou eu ponho para fora, por quê? Porque eu estou me sentindo culpada. Então, pelos dois lados, uma coisa leva a outra.
Então a compulsão ela acaba puxando para, assim, tem essa tendência, né, a puxar para o fugiu a palavra que você até usou comigo mais cedo quando a gente estava conversando sobre justamente os distúrbios. A compulsão ela acaba puxando para o distúrbio. Sim. Porque de qualquer forma é uma busca desesperada para preencher um vazio, né? E à medida que isso se torna uma mania, se torna uma obsessão, acaba gerando um distúrbio, entendeu? Então assim, uma coisa leva a outra. Por isso que a gente fala muito na questão das pessoas fazerem terapia, tentar se entender, né? Porque a gente está tudo ligado. Tá? Uma coisa sim tem a ver com a outra, não tem como. E aí o que a gente vê muito hoje? As pessoas tentando resolver questões emocionais de forma racional, mas não vai funcionar. Miriam, olha só, eu sempre dei muito valor a isso, eu já entendi um pouco, mas não nessa profundidade. Eu tô aqui Babando, né? porque assim, eu tô aqui pensando, cara, eu fiz a coisa certa. Eu fiz a coisa certa. Pô, legal, eu fiz a coisa certa. É legal, né, quando você ouve e fala, caramba, foi intuitivo, sim, né? Mesmo sem saber dos benefícios nessa profundidade, porque eu sempre falo que o alimento, eu acho que é a melhor forma de confraternizar, de você estar com pessoas agradáveis numa mesa, é muito bom. E aqui em casa, o que a gente faz? Eu sempre falo isso, que à tarde, a gente pode almoçar 3 horas da tarde, mas por volta das 5 horas, a mesa do café está posta. E é muito engraçado que eu falo, mal às vezes me chama, Chile, cafezinho. Aí quando eu chego, tá só o cafezinho mesmo, eu olho pra ele e falo, poxa, eu vou tomar só café. Acabou de almoçar. Acabou de almoçar. Eu vou tomar só café. Não, só café não. Porque essa memória de sentar, de estar beliscando alguma coisa, porque só o café a gente toma rápido, não dá tempo de parar ali para ficar conversando, né? Se você estiver beliscando uma coisinha, e eu não estou incentivando ninguém a comer muito, né? Mas assim, pelo menos uma castanhazinha para ficar ali mastigando e batendo, porque para mim o que interessa é o papo. Mas o papo, quando tem alguma coisinha ali te envolvendo, você fica mais tempo. Essa aqui não sai da mesa enquanto eu não termino. Ela não sai mesmo. E ela fala assim, mãe, tu vai demorar muito tempo, porque eu sou sempre a última, eu sou a que come mais. Então eu sou sempre a última a sair da mesa. Aí ela me espera. Mal não é muito paciente, não. Ele termina de comer, ele fica ali um pouquinho rolando, conversa um pouquinho, mas quando ele percebe que eu vou demorar mais uma hora, ele fala, gente, rapidinho, eu vou ali e volto já. Mas ela não sabe. Por quê? Por causa do papo. Exatamente. Por causa do papo. Porque ali a gente está conversando. Tá entendendo? E você observa isso até quando a gente vai comer fora de casa. Você não vai comer fora de casa, simplesmente você vai chegar em qualquer lugar, sentar em qualquer lugar e pedir qualquer comida. Entendeu? O que vai te levar várias vezes no mesmo restaurante? É como você foi acolhida, como é que você foi recebida, o ambiente, como é que você foi tratada pelas pessoas que estão te servindo, entendeu? Então tem todo um contexto. Não é simplesmente você chegar lá, sentar ou chegar no lugar, pega um prato, bota lá e senta. Assim você faz quando você não tem outra opção. Mas se você resolver, não, hoje eu quero comer fora de casa, você vai automaticamente se lembrar desse local, que você se sentiu acolhida. Quando você diz que tem esse comportamento um pouco intuitivo, não é intuitivo, é reflexo. Qual é a história como é que você se sentia quando ia para a casa do vovô? Acolhida. Então, automaticamente você hoje espera, você reflete essa lembrança que provavelmente estava no seu inconsciente ou não, entendeu? Por isso que eu falo, o adulto é o reflexo da criança. Boa. Só que
Tem coisas que são conscientes e outras de forma inconsciente. Então, hoje você tem esse prazer, sempre gostou de estar na mesa, porque querendo ou não, você tem uma memória afetiva com a comida, com o contexto de estar na mesa. Legal, é isso mesmo, é um reflexo mesmo. Muito bom, porque falta hoje, porque antes nós víamos as famílias juntas fazendo isso. Não é? Sim. Lá em casa a gente tinha o costume, né? Eu lembro, pobre, muitas vezes só tinha batata doce, mas a gente sentava para comer junto. Eu falei a semana passada com a Fernanda, né? Do Capitão. Conhece o Capitão? Pois é. Quantas vezes minha mãe sentava, como a gente falava, acocorada, né? Acocorada, fazendo capitão para dar para cada um e a gente ali esperando, desejando a hora de chegar a nossa vez. Mas ali todo mundo assim, ó. Gente, fez uma coisa maravilhosa. Feijão com farinha. Nossa, não importa o que era comer. Era bom demais! Não, e eu achei interessante você falando dessa questão dos restaurantes, né? Que até a gente tem uma relação muito forte com a comida. Acho que a família inteira, né? Tem uma relação muito forte com a comida. Mas existem restaurantes específicos que eles tiveram um outro valor pra gente, né? Ela falando e eu lembrando, por exemplo, do Outback. A gente foi pouquíssimas vezes ao Outback antes de eu começar a trabalhar. Só que depois que eu comecei a trabalhar no Outback, que eu trabalhei 1 ano e meio lá, acabou que assim, um tempo inclusive, a gente ia lá quase que uma vez por mês, qualquer encontro que a gente fazia, não, vamos no Outback. Por quê? Justamente porque remetia a isso. Meus pais iam lá para o Outback para me ver, porque eu trabalhava muito, eu ficava muitas horas lá, então às vezes eu nem tinha folga durante a semana, né? Teve semana que eu nem folguei, meus pais iam para o Outback para me ver. Então a gente tinha dentro do Outback o momento que a gente passou pro Outback o momento que a gente tinha em casa. Então assim, eles esperavam, ficavam na fila de espera para sentar nas mesas que eu estava servindo, né? Que eu estava trabalhando, justamente para estar mais junto. E aí o Outback teve uma outra visão para a gente a partir desse momento. Sim. Então assim, isso aí é muito interessante. Ficou um ambiente familiar. Virou uma extensão da nossa casa. Virou uma extensão. Sabe o que eu estou lembrando agora, você falando? Teve uma época que Mauro trabalhou no plano. Então ele trabalhava o dia todo. Mais ou menos 1 ano, não foi? Foi. Mais ou menos 1 ano. Foi. Camila tinha uns 7, 8 anos de idade. Menina, por várias vezes, na hora do almoço ela chorava. Eu tô com saudade do meu pai. Sabe o que eu fazia? Vamos almoçar com seu pai, então. Saía mais cedo um pouquinho, né? Porque tinha que levar para a escola. Ia pro plano para almoçar com meu marido, levar os dois para almoçarmos juntos, para poder depois ir para a escola. Virou uma rotina, que aí passamos a ir mais cedo pro plano, Mauro ia encontrar a gente. Às vezes eu levava marmita, porque nem sempre a gente tinha dinheiro para pagar comida para todo mundo, né? Ficava muito caro. E aí, e os bichinhos comiam tipo 1 quilo, tá? A moça que pesava, e o restaurante era de dentro da escola mesmo, a comida era muito boa, mas não era barato. Aí a moça que pesava a comida, quando eles passavam, ela olhava e falava, benza a Deus. Eu falava, né, tu que vai pagar, né? Benza a Deus. Aí, ou seja, então assim, pra gente fazer disso, não quebrar essa rotina, muitas vezes eu fazia comida, colocava tudo nas marmitinhas, levava e almoçava lá no parque da cidade, dentro do carro. Nós 4 juntos, dentro do carro, eles achavam o máximo. É isso. E deixa eu te falar, não tinha a menor vergonha de os colegas estarem passando ali, eles estarem dentro do carro comendo. Tá entendendo? Comendo ali dentro do carro. Gente, isso, ela falando agora e eu tô aqui, meu Deus, olha só. E é tanto que até hoje eu não tenho, né? Hoje, com as exposições da empresa, né? Porque às vezes eu não consigo vir almoçar em casa porque a gente faz exposição em vários lugares, e às vezes é longe. Eu não tenho problema nenhum, eu abri minha marmita, eu vejo que muita gente tem isso, né? Ah, não,
vou comer marmita, vou comer mais escondidinho, eu abro minha marmita onde eu tô e eu vou e como. Porque quando eu era pequena, isso pra mim não era nem um pouco vergonhoso, pra mim se tornou muito normal. Então, assim, é muito interessante isso. Mas tudo dentro da alimentação, tá vendo? Sim. Tá vendo? É muito interessante isso, Miriam. Fala pra gente e pra esse povo que está nos assistindo, Miriam, porque assim, que solução? Porque assim, você falando, já dá para quem está desde o início, já dá para pegar aí o porquê da causa, mas assim, uma solução prática, de forma bem objetiva, como tratar isso? Em relação a ter esse momento, Sim, hoje com sim. essa vida corrida que a gente está, como eu disse, o importante não é a comida, não é se vai ser uma comida muito elaborada, muito elementos caros, ingredientes caros, isso não importa. Consiga lá uma meia hora no fim de semana, traz a sua criança para a cozinha, entendeu? Faz lá um ovo frito, não importa. Uma mesa bem bonita, um ovo, mas que a criança veio, que a criança participou, que a criança sentiu, fez conexão com você, se sentiu amado, acolhido, entendeu? Cria a memória, e essa memória, ela só precisa se repetir, tá? Porque se eu tivesse ido uma única vez na casa da minha avó e comido isso, talvez eu não tivesse tão profundo em mim o que eu tenho em relação a isso, né? Porque se repetiu. Eu me lembro que eu fui para casa do meu avô aqui dos 6 até os 16 anos. A gente sempre ia nesse período para lá, né? Então, assim, repete isso pelo menos 2 vezes por mês, uma vez por mês, a cada 15 dias, na medida do possível, tá? Inventa lá um brigadeiro. Bota lá uma cadeirinha, bota a criança para subir, para alcançar o fogão e te ajudar a mexer. Cria essa intimidade. Tudo que nós precisamos, tudo que a criança precisa é se sentir acolhida. Mamãe parou e olhou para mim. Mamãe me percebeu. Mamãe sabe que eu estou aqui. Porque essa dor de mamãe não liga para mim, mamãe não tem tempo para mim, mamãe me abandonou, que é a interpretação que a criança vai fazer, vai gerar compulsões. E alimentar é uma delas. Agora, assim, com a criança, acaba sendo um pouco mais fácil, porque a criança, ela está mais aberta, ela está mais vulnerável, você consegue reverter esse quadro muito mais fácil. E para o adolescente? Porque o adolescente não adianta você chegar e falar, vem aqui, faz isso aqui comigo, porque a imposição já não funciona mais, para a maior parte, né? Principalmente nessa fase, que se acha dono da verdade, acha que já é o adulto. E como você trazer esse adolescente para perto, para ter esse momento, se você não criou isso com ele na infância, mas você quer ter esse vínculo agora? Tudo vai depender da conexão, é conseguir se conectar com o adolescente. Eu tenho lá no meu consultório lá vários pais de adolescentes loucos, desesperados, porque eu nem conheço aquele menino que mora lá em casa. Não sei, tem um estranho que mora lá em casa, porque passa a nem reconhecer o filho, né? Só que a gente precisa entender o seguinte: o que acontece com o adolescente? O adolescente, ele é, vamos dizer assim, é um indivíduo que está meio deslocado, porque ele não se encaixa mais como criança, porque ele já está maiorzinho, mas também não se encaixa como adulto, porque ele ainda não é um adulto. Sabe aquela pessoa perdida? É o adolescente. É a hora dele começar a construir a própria identidade. E para ele construir uma identidade, ele precisa testar tudo que ele ouviu, tudo que foi ensinado, para saber se é, se não é. E a partir daí ele vai criar as próprias ideias, os próprios pensamentos em relação a uma série de coisas que a gente tentou ensinar, mostrar a vida toda. Por isso que eu falei, olha a importância de criar isso lá. Porque se essa criança já tem esse contato, já tem essa ligação, aquilo no adolescente vai ficar muito mais fácil. Se não tem, aí é a hora de se conectar. Entrar no mundo dele, entendeu? Tentar descobrir o que está acontecendo, o que você gosta. Eu não gosto disso. Não, então hoje a gente vai fazer o seu próprio. Escolha o que você quer. Ele ainda não tem
uma memória, mas ele pode criar a partir daquele momento, Sim. certo? Vamos supor, não, hoje eu quero, sei lá, um purê de batatas, entendeu? É o que você gosta? Então tá, então eu vou fazer e tá, vou comer aqui com você. É se conectar. Porque o que acontece? Os adolescentes que dão o maior trabalho, né? Como diz o bom mineiro, é custoso, né? Os custosos hoje, qual é o problema deles? Estão perdidos, eles não têm direcionamento. Então eles se olham um monte de coisa, o mundo se abrindo, né, na frente dele. Ele quer abraçar o mundo de todas as formas possíveis. Então, o que precisa? De alguém para estar com ele, para ajudar ele a corregular as emoções. E, normalmente, nesse período, os pais entram como juiz, julgando, criticando, comparando, entendeu? E isso, então, cria um afastamento. Então, é igual eu falei aqui da criança interior. É a mesma coisa, pegar o seu adolescente, trazer, não, vamos bater um papo aqui. Levar a sério o que a criança, o adolescente sente. Né? Eu lembro, por exemplo, quando a minha filha ia completar 15 anos, pediu para namorar. E aí foi um problema sério, né? Natanael é mais ciumento do que qualquer coisa, mais tudo. E aí eu lembro que ela começou a namorar um rapazinho. E teve um dia lá que quando eu vi a situação, eu já falei pra ela, isso aí não vai dar certo não. Esse negócio não vai funcionar não. E depois eu me arrependi porque falei, mas assim, eu falei também... Não tinha como voltar atrás. Também não dei muita volta. Aí, pouco tempo depois, uma amiga lá contou que esse menino fazia não sei o que lá de errado. E ela não quis mais o rapaz. E aí terminou com o menino. Gente, essa menina entrou numa crise de choro que quando eu entrei dentro de casa, eu jurava que ela estava quebrada da cabeça aos pés. Eu falei, não tem um osso inteiro, porque a pessoa chorar desse tanto deve estar doendo todo o corpo. Algum carro passou por cima. E ela chorava. Sabe aquele choro doido, aquele negócio que parece que dentro da alma. Quando eu olhei para aquela situação, eu falei, o que eu vou fazer? E eu olhei, a princípio, quando eu vi a situação, era vontade de segurar para lançar minha filha, acorda pra amiga, não precisa disso tudo não e tal. E era brigar, falar, sai daí, sai desse lugar, você não precisa ficar desse jeito. Mas aí eu entendi, falei, tá, mas ela não sabe regular as emoções ainda, ela tá nesse processo. Sentei na beira da cama e falei para ela assim, eu entendo exatamente o que você está sentindo. Dói e dói pra caramba. E a gente pensa até que vai morrer, que a vida não tem mais sentido. Só que eu te garanto uma coisa. Você confia em mim? Confio. Vai passar. Daqui a um tempo você vai lembrar disso, você vai rir dessa situação. Tu vai contar para suas amigas que a primeira vez que você terminou com seu namorado, você chorou igual uma condenada, parecendo que o mundo tinha acabado, entendeu? E você vai contar isso para suas amigas e você vai achar engraçado. Tá vendo as meninas que estão começando a namorar agora, que já começaram a namorar, que não deu certo? Chora, mas depois você vai sorrir, vai achar graça. Entendeu? Então, pronto, quando eu fiz esse acolhimento, ela se sentiu mais segura, né? Que ela entendeu, eu falei, eu já namorei muito, entendeu? Já aconteceu as mesmas coisas comigo. Tudo bem que o meu processo era bem diferente, mas tudo bem, não conta. E aí, entendeu? Tinha que dar força, tinha que ter pra ela, vamos, levanta Tinha que entrar no mundo dela. No mundo dela, sem crítica, sem dizer que aquilo era demais, que aquilo era exagero, que não precisava daquilo, que ela era boba, que não tinha que chorar por homem, que não sei lá mais o quê. Esse monte de coisa que a gente fala. Entende que a gente precisa descer ao nível da criança e do adolescente? Você tem que se conectar. Isso é muito interessante, Miriam, porque assim, acontece demais de o adulto pensar, nossa, você é tão besta, por que você está chorando por isso? Só que ele não lembra que ele já passou por essa fase e que às vezes ele reagiu até muito pior. Então, assim, é você entender a fase que cada um está passando, que a criança está passando, que o amiguinho que roubou o brinquedo dele, para ele é o fim do mundo. E você
como adulto, se você tratar a criança como, é só mais um brinquedo, você vai lá e compra outro. Na cabeça dele não é tão simples assim. Por quê? Porque para ele era algo dele, tem uma particularidade, ele tem as lembranças, assim como a gente tem com a comida, né? Sim. Ele tem as lembranças com aquele brinquedo. E o adolescente é a mesma coisa. Ele tem as lembranças dele com aquela pessoa, com aquela situação. Então, assim, realmente parece que o mundo vai desabar. Mas você chegou onde você está hoje porque você passou por esse processo. Hoje você consegue lidar com isso porque você passou por esse processo. E o adolescente, ele vai ficar maior, ele vai ficar mais maduro, ele vai saber passar por situações parecidas de maneira muito mais fácil, mas por quê? Teve esse processo respeitado, que é extremamente necessário, né? E uma outra coisa, Camila, é o seguinte, é que a maioria dos pais, ele tem uma ideia errada de que meu filho não pode passar por dor, meu filho não pode passar por sofrimento. Então tem pais que eles fazem tudo e um pouco mais para evitar que o filho dele tenha algum tipo de sofrimento. Cerca de todos os lados, né? Eu conheço, por exemplo, amiga mesmo da minha filha, que quando o namorado terminava com a menina, a mãe ia atrás e obrigava o rapaz a voltar com a menina. Não, minha filha vai se funcionar, vamos voltar com ela. Entendeu? E aí, o que esse adolescente, vamos dizer adolescente, o que ela vai entender da vida? Que ela pode tudo. E que todo mundo tem que fazer o que ela quer. Entendeu? Lembra que eu falei das memórias que a gente cria, dos traumas, das dores, e o que? Quando eu falo de trauma e dores, normalmente as pessoas se assustam assim, não, mas eu não fui abusada, ninguém me bateu, eu não fui agredida quando eu era criança. Gente, não importa o que aconteceu, o que importa é como a criança fez a interpretação do que aconteceu, né? Ah, mas a criança tem a dor do abandono. Ah, mas minha mãe... Não, mas eu nunca abandonei meu filho. Eu sei que você não abandonou, mas o seu filho interpretou assim, quando ele acordou de manhã e chorou e falou assim, mamãe, não vai trabalhar hoje não, fica comigo, mamãe. Minha barriga está doendo, minha cabeça está doendo, fica comigo, não vai trabalhar não. Mas você é uma pessoa que tem responsabilidade. Aí você vai lá, não, meu amor, faz o seguinte, eu vou trabalhar, mas eu vou trazer um brinquedo para você, eu vou trazer aquela comida que você gosta, negocia com ela. E ela não vai concordar, mas você tem que trabalhar. Aí você deixa lá, às vezes ela fica chorando, você vai trabalhar e aquela criança ficou. Qual a interpretação que ela deu do fato quando você foi embora? Que você foi abandonada. Ela foi abandonada. Você abandonou? Não. Mas é a interpretação dela. Porque ela é 100% emocional. Entendeu? Então, quando eu não me conecto com esse adolescente, quando eu critico, ou quando eu fico tentando poupar esse adolescente de passar por dores, eu estou dizendo para ele assim, você não precisa crescer, você não precisa ir para a maturidade, você pode ficar em criança para o resto da vida. Entendeu? Porque a dor, o sofrimento é que nos leva à maturidade. Ninguém dorme infantil e acorda adulto. Entendeu? É um processo. E a gente tem que permitir os nossos filhos a passar por isso. Ficar poupando, querendo remediar, impedir que os nossos filhos passem por essas situações, é dizer para ele assim, eu não quero que você vá para o mundo, você fica sentadinho aqui que eu vou proteger você A vida toda. Aí, mais tarde, para onde é que eles vão? Lá para o consultório fazer terapia. Ah, porque eu tenho medo, porque eu não consigo ir para a vida, porque eu estudei, mas eu não saio do lugar que eu estou. Ah, eu tenho medo de chegar diante de uma multidão e falar. Ah, eu tenho síndrome do pânico quando eu vejo isso ou aquilo. Está todo problemático, porque não passou pelos processos que precisam passar para amadurecer, para se tornar. E eu acho um pouco meio estranho, sabe por quê? Por exemplo, eu dou mentoria para os familiares de dependentes químicos. Eu sou técnica em reabilitação de dependência química. Só um pouquinho. Esse pode ser um assunto, Miriam, para a gente trazer assim bem. Porque tem muita gente, tem muitas famílias sofrendo com isso, viu, Miriam? Eu acho que você pode ajudar muito, mas pode seguir. E aí me chegou um senhor para atender o filho dele. Tinha problema com bebida. E ele não sabia mais o que fazer. E tal. Aí ele, olha, eu dou tudo para esse menino.
desde criança, praticamente morando na minha casa. Saiu, casou, se separou, voltou para minha casa. Eu dou tudo para esse menino. Esse menino não precisa se preocupar com nada. Eu faço, eu aconteço, eu pago tudo, faço. Só facilitava a vida do rapaz, né? Aí eu fiquei escutando. Aí ele falou, e aí agora é um menino que qualquer problema que tem, qualquer coisa que fica chateado, ele vai lá e bebe. E já tá bebendo demais. Aí eu falei, tá. Aí eu falei assim, aí quando ele falando, ele todo empolgado, todo orgulhoso, eu cuido do meu filho, eu faço tudo pelo meu filho. O filho dele só tinha 42 anos, tá gente? Tudo bem. Aí eu cuido do meu filho, eu faço tudo por ele e tal. Aí eu falei assim, que legal. Isso quer dizer que... E aí ele falou dele, né? Olha, eu sou um homem, sempre trabalhei, cuidei da minha família, sou não sei quantos anos casado, e não sei o que, e tal. Eu já não senhor mesmo. Aí eu perguntei assim, tá. Mas que bom, né? Mas também o senhor teve um pai que te deu tudo, né? Que fez tudo. Não tive não. Meu pai morreu, eu tinha 9 anos de idade. E eu tive que trabalhar para sustentar minha mãe, mais 3 irmãos. E eu ia pra rua e minha mãe ainda cobrava. Ó, só chego em casa com tanto dinheiro. Eu tinha que ir pra rua, tinha que trabalhar e tal. Aí ele contou toda a história dele completamente diferente da do filho. Aí eu perguntei, tá, então o senhor quer me dizer que o fato do senhor hoje ser um homem responsável, que cuida das suas emoções, cuida da sua família, que se sustenta sozinho, esse tipo de pessoa boa que o senhor se tornou hoje, é porque o senhor não teve um pai e o senhor teve que ir para a vida, sofrer para poder chegar onde o senhor chegou? Foi. Eu falei, por que o seu filho tem que ser diferente? Você não quer que seu filho seja como você? E às vezes é isso que a gente faz. Miriam, o que a gente está vendo é que nós precisamos, como família, retomar a família, né? Puxar para perto, traz. As famílias estão muito alheias, cada um no seu canto, cada um no seu quarto, cada um com a sua televisão, cada um com o seu celular, cada um com o seu tablet, cada um no seu, cada um na sua. Não é? Tá cada um na sua, ninguém se comunica mais. Você mora com as pessoas dentro de uma casa, você não sabe nada dessas pessoas. Ninguém conversa mais. Ninguém conversa mais. Cada um vai pro seu quarto e às vezes... Vocês sabem que eu vi isso? De 2 irmãs na escola que eu trabalhei, que elas se comunicavam, cada uma no seu quarto, ficava cada uma no seu computador se comunicando ali pelo Face, pelo Instagram, pelas redes sociais. Porque se elas se encontrassem, dava briga. Na mesma casa. Aí eu olhei e falei, já tem um tempinho isso, hein? Eu falei, o que é isso? Que mundo é esse? Que mundo é esse? Eu também, há pouco tempo, uns 10 anos atrás também, fui almoçar na casa de uma amiga e aí, quando eu cheguei lá, não vi ninguém e tal, aí de repente, vamos para a mesa e ela mandando mensagem para os filhos. Um estava no quarto e o outro estava no outro, no andar superior, e ela conversando com os dois pelo celular. Que coisa mais louca, né? E as pessoas acham que isso é normal, né? Sim, aí depois não sabe, por que meu filho tem ansiedade, por que meu filho tem pânico, por que meu filho é assim, por que meu filho não se tornou adulto, né? E aí, por que tem esse monte de problema? Aqui em casa a comunicação é outra, não é pelo telefone, não. Se um tá lá em cima e o outro tá aqui embaixo, a comida tá pronta, é assobiando. É assim, ó. Mas isso vai criar o quê? Memória. Não, e virou brincadeira. E todo mundo que chega aqui em casa sabe disso. Meus irmãos sabem disso, meus primos, meus tios, minha avó. Tá lá em cima, quando o mal assovia. Então, todo mundo aqui em casa já sabe. Opa, tem comida na mesa. Mesa tá posta. Isso é muito interessante, porque assim... E ele só assovia quando é comida. Porque quando é outra coisa, ele chama. Cheira, cadeira. Mas se for hora das refeições, ele assovia. E legal, sabe por quê? Traz uma alegria. Sim, gente, isso traz uma alegria. Afetividade. É muito legal. E é interessante porque assim, a minha avó ela tá num processo de demência. Mas ela não esquece isso. Porque ela vem aqui pra casa umas 2 a 3 vezes por semana, ela fica aqui com a gente.
E sempre que meu pai assovia, ou que minha mãe não sabe assoviar, mas meu pai, ela já sabe. Aí quem tá lá em cima, ela mesma já chama. Ó, a comida tá pronta, vamos descer. Então assim, isso ela não esquece. Exato. E ela tem perdido muito da memória recente, mas essa memória ela não perdeu. Normalmente é assim. Entendeu? Demência, qualquer tipo de demência, o que acontece? A pessoa não lembra o que comeu ontem, mas fala do passado, da comida, de quem fez, onde, entendeu? O que é ligado ao afetivo, Ela lembra. entendeu? Eu já conversei com algumas pessoas em Alzheimer e tal, e o que eu acho interessante é que elas não contam coisa ruim do passado. As lembranças sempre são boas. Não, eu vi uma senhora há pouco tempo e aí ela acha que o filho dela é o namorado dela quando ela era. Aí ele passa perto dela e fala assim, nem vem, minha mãe não vai deixar eu casar com você, não sei o quê. Então ela vai falando, você entendeu? Então tá sempre ligado às emoções, aquilo que é bom acaba ficando, entendeu? Então, vocês conseguem entender a importância de criar essas memórias? Miriam, mais do que nunca, eu vou falar, eu acho que você vai sair com uma memória daqui. Tu tá sentindo o cheiro que eu tô sentindo? Tu tá sentindo o cheiro que eu tô... Gente, a memória aqui tá uma coisa assim. Ai, eu tô viajando. Ai, que delícia, muito bom. E assim, é interessante, né? Porque eu tô fazendo esse prato, porque foi uma sugestão da Miriam, mas eu tô fazendo esse prato e o tempo inteiro lembrando da minha vozinha. Na chácara, cozinhando pra gente à noite, quando a gente chegava da pescaria. Porque essa comida é uma comida mineirinha, não é? É uma comida mineirinha, é o prato mineiro, goiano, né? Que parece muito. E não é nem tanto pelo prato em si, né? Porque assim, minha avó até fazia a carne assim, mas eu acho que por conta do cheiro, do tempero. Eu gostava desse ensopadinho. Exato, era muito. Minha avó fazia muito. Eu ia falar um termo que é nordestino, né? A galinha guisada. O frango ao molho. E o cheiro é muito parecido, né? O cheiro por causa do tomate, os temperos. Então eu tava fazendo ali só lembrando da minha avó o tempo todinho. Aí, deixa eu falar sobre isso, que é o seguinte, Miriam. Eu gosto de cozinhar e eu sempre, quando eu vou receber as pessoas, geralmente eu penso no que a pessoa gosta. Então, assim, aqui em casa, eu sei, do meu enteado, ele gosta muito de macarrão. Ele é apaixonado por macarrão. Então, assim, quando tem um momento que a gente fala assim, poxa, o Júnior vem, vamos fazer um macarrão? Vamos fazer aquela macarronada, o Júnior gosta. Sabe essa coisa do acolhimento? Sim. Né? Do acolhimento. Outra coisa que tanto ele como a esposa, Fernandinha, adoram sopa. Então, várias vezes, quando eles falam assim, no final já do dia, quando tá mais friozinho, a gente tá descendo aí, eu já falo pra Mauro, vamos fazer uma sopa ou um caldinho, porque eles gostam disso. Meu filho, se eu fizer sopa e falar assim, Fernanda, agradece, e ele fala assim, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou o que essa comida fala que eu sou. Eu não sou doente. Eu não sou doente. Ele não gosta. Ele come, mas não, é meu prato, não. O Júnior não. O Júnior e a Fernanda, esse é o meu prato. Então, eu acho que essa é uma forma de você acolher, não é? Você já chegou num lugar que a pessoa te chama e você vai assim, sabe, sem esperar nada, e de repente você chega, tá aquele ambiente preparado para você. Você não esperava, você nem imaginava, e você de repente, eu já me peguei em umas situações assim, e eu ficar surpresa, eu falar, meu Deus, gente, eu sou tão amada assim, meu Deus, como eu sou especial, entende isso? E muitas vezes é com prato, eu vou te falar uma coisa, eu amo arroz branco, com ovo frito e tomate, para mim é
É o prato. Quando eu estou sozinha com a Camila aqui, eu falo, eita, vai ser hoje. Nós vamos comer arroz. Meu pai, ele gosta de ovo, mas ele não gosta de comer ovo na hora do almoço. No almoço não, ele gosta de ovo. Ele come ovo de manhã, ele come ovo à noite, mas na hora do almoço ele não é essas coisas todas pelo ovo. E não, qualquer hora é hora de comer ovo, né? Aí quando eu estou sozinha com a Camila aqui, eu falo, Camila do céu, um arrozinho, bastante tomate picadinho e ovo frito. Aí tu chega. Uma amiga minha uma vez falou comigo, vamos lá em casa, Chico, mas nós vamos comer pão e ovo frito. Olha, Era só o que você precisava. Deus do céu. Você falou, você promete? Um negócio desse, tá entendendo? Então, assim, é você mostrar pro outro, você tem importância para mim. Aconteceu isso comigo, Chico. Uma vez, uma amiga minha, e assim, eu não gosto de carne. Vou ser bem sincera pra você, carne pra mim, só cortadinha, picadinho ou carne moída. As outras carnes eu como porque eu preciso comer, mas não me agrada. E eu tinha uma amiga, e ela sabia disso, né, que eu gostava muito de carne moída. Aí, tá, quando foi um dia, meu aniversário, ela falou assim, Miriam, eu vou fazer o almoço, o seu almoço, vou fazer o almoço do seu aniversário. Você vai almoçar lá em casa comigo no dia do seu aniversário. Aí tá, arrumei as crianças, chamei o marido, né? Imaginando que ia ter um churrasco, né? Que quando chegasse lá tinha aquele, né, mundo de carne assando e tal. Quando eu cheguei lá, sabe o que ele chamou? No meio da mesa? Um escondidinho de carne com carne. Olha isso. Gente, eu falei, como é que ela sabe? Aí eu parei pra pensar, tá, porque ela sabe que eu gosto de carne, e foi uma forma mais bonitinha que ela achou de me apresentar a carne. Então ela fez, foi bonitinha, uma travessa, tal, com purê de batata, com a carne moída bem, bastante carne moída e tal. Então aquilo pra mim foi uma coisa assim, caraca. Ela, né, largou tudo, podia ter feito um churrasco, podia ter feito a comida que ela quisesse, mas ela fez exatamente aquilo porque ela queria gostar. E muitas vezes a gente não tem essa sensibilidade com os outros. Né? Às vezes é aniversário do nosso filho, mas a gente para perguntar assim, você quer comer o que hoje? Ou vamos surpreender. Vamos fazer aquilo que ele mais gosta, não vou contar nada para ele. Ainda que seja uma coisa simples. A gente já pensa logo num churrasco, num camarão, não sei das coisas. Você não quer nem saber se o outro gosta. Exatamente. E que muitas vezes você até sabe que o outro não gosta. Mas você pensou em você. Aí Ou você nas fez aquilo que visitas. você gosta. Entendeu? E não pensou no outro. É. Você entendeu a importância disso? A Exatamente. gente não tem que estar se preocupado, né, no prato elaborado, no preço dos itens. Não é isso. Não é O mesmo. que vai deixar, o que vai marcar, né? Porque tanto pode ser de forma positiva, como eu disse, como negativa. Então, se nós podemos deixar uma marca de afeto, de carinho, de cuidado, de forma positiva no outro, por que a gente não vai fazer? Você sabe que eu fiz isso com a minha irmã, no aniversário da minha irmã, teve um aniversário, e assim, a gente combinou, e a família, né? Os irmãos, os sobrinhos, para casa da minha irmã. Todo mundo estava esperando que eu levasse, naquela época eu estava trabalhando com bolo, né? Todo mundo esperava que eu levasse um bolo confeitado. Só que a minha irmã nunca foi muito chegada a bolo confeitado. Minha irmã ama o bolo que ela mais é apaixonada, é o bolo de mandioca. O que eu fiz? Um tabuleirão de bolo de mandioca. Quando eu cheguei, foi uma decepção para a galera. Todos os convidados. Mas a minha irmã chega babava. Pronto, era o que importa. Tá entendendo? Porque a minha intenção era agradar ela. Eu queria presenteá-la. Mas hoje a empatia está bem escassa. Né? E até quando a pessoa quer dizer que ela é empática, tá? Eu me coloco no lugar do outro. Tá, mas você se coloca no lugar do outro para pensar com a mente dele ou com a sua? Porque é simples, eu posso dizer que não, eu entendo a sua dor, eu me coloco no seu lugar. Mas se você tivesse feito assim, isso aí não tinha acontecido. Então você está pensando com a sua cabeça, com a sua mentalidade e não com a daquela pessoa. Né? Então assim, é uma aula que esse mundo está precisando muito. É. Não, eu preciso também. A gente precisa. Né? Eu estou falando isso, mas todos nós precisamos. É porque Tem hora que a gente, de fato, tem hora que a gente pensa muito mais. Vai do automático, né, muito menina? mais na nossa praticidade. Não estou a fim de fazer isso aqui é complicado. Ou, sei lá, a gente sempre inventa alguma coisa. Hoje eu não estou para isso. Ou não para pensar.
E a gente está sobrecarregado, a gente vem numa dinâmica aí de louco, né? Um dia desse eu estava até comentando que eu fico observando. Final da tarde, pessoal voltando para casa. Eles só vão do trabalho até em casa. Chegando em casa, eles vão tomar um banho e vão descansar. Gente, mas a gente já sabe, num desespero tão grande que parece que a gente já está atrasada, que tem 10 mil compromissos esperando pela gente. A gente já sai assim, louco. Ninguém pode entrar na frente, ninguém pode fechar, não pode ter uma obra, não pode ter um desvio, porque, pelo amor de Deus, que não sei o que. Todo mundo no desespero, né? Então, assim, essa está sendo a nossa dinâmica. Eu estava numa palestra com os professores no sábado e estava falando sobre isso, né? A gente estava falando da violência na escola, né, e tal. E aí falando sobre isso, porque cada pessoa vai reagir de uma forma. E ser empático também é entender isso, é se colocar no lugar do outro. O outro não é obrigado a reagir da forma que eu estou reagindo. O outro não tem a obrigação de pensar, de sentir, de ter um comportamento igual ao meu. Tem que entender. Tinha uns professores lá que já estavam tão preocupados que já não queria mais que as crianças usassem os tablets dentro da sala de aula, dentro do colégio, do refeitório, dentro do colégio, e aí o outro já estava preocupado com ferro, material não sei de que, régua, entendeu? Já estavam vendo arma, até num grampo de cabelo. Já não tinha viado. Mas a gente tem que entender. Essa pessoa que está nessa paranoia, dessa forma, ele tem uma dor lá na infância dele, que quando isso acontece aqui, ele se conecta lá, entendeu? Então ele entra naquele desespero, porque todos os nossos, toda essa nossa questão de medo, ela está relacionada às nossas dores. Eu sofri algo aqui, e esse algo gerou medo, né? Não é por isso que, por exemplo, se eu botar o dedo na tomada, levar choque, aí eu já vou ter medo da tomada. Se eu me descuido, vou lá, coloco o dedo de novo e levo o choque de novo, eu nunca mais quero passar perto daquela tomada. Ou então eu já vou proteger meu braço para não encostar mais naquela. Então isso acontece na vida, a gente tem que entender. Uns vão entender isso de forma tranquila, vai ter uma reação bem equilibrada, e outros vão ficar no desespero. E a gente tem que entender, nada de criticar, é momento da gente estar acolhendo. Vocês não fazem ideia o quanto que o povo está adoecido. Se você vai para a mídia, em meia hora que você abre um Facebook da vida, tu lê lá, pai matou filho, filha matou, nossa. Gente, está ficando assustador. Sim. A gente está entrando num período assim que a gente não está entendendo. E o que mais me preocupa é que os adultos que precisavam estar bem, saudáveis, equilibrados para poder acolher essas crianças, é o que estão. E aí? Não tem. Eu falo muito isso, Miriam, não tem. Quando você vê uma criança dando trabalho na escola, eu sempre falo assim, gente, vamos pesquisar aqui, vamos ver como é que está a família, porque o desequilíbrio vem de dentro de casa. O desequilíbrio vem de dentro. Alguma coisa está acontecendo, alguma coisa errada, não está dando certo. E não é só, não é só para criança, não. Eu sou consteladora sistêmica familiar, trabalho com constelação familiar. Tem paciente que chega lá e fala, não, é porque eu tenho uma crise de pânico. Ah, é? Tá, vamos lá para a sua família de origem. Volta lá, vamos lá. 5, 6 anos. Aí eu coloco os elementos e começo a perguntar. Tá, se conecta com a sua criança. Ah, me conectei. Tá, me conta como é que essa criança assistia o comportamento, como é que ela via, como é que ela interpretava o relacionamento do papai com a mamãe. Ah, eles brigavam o tempo todo e tal e tal. Pronto, você já achou de onde vem o pânico. Entendeu? Não é só da criança, o próprio adulto. Para entender, para se conectar com as suas dores, com as suas crenças, os traumas que foram gerados lá na infância, tem que levar ele lá de volta para corrigir. Entendeu? Tem correção? Tem. Tem correção. Ressignificar. Entendeu? Só que o que eu preciso? Ressignificar isso
e não racional. Porque racional você já sabe. Mas não foi o seu racional que foi ferido. Foi o seu emocional. Então eu levo essa pessoa lá na época da criança, faço ela entender que o problema de papai com mamãe não era problema dela, que ela não era superior à mãe e ao pai, que ela não podia resolver aquele problema, que aquilo não era problema do relacionamento. Filhas, normalmente, quando filha chega lá, mulheres, né, chega com esse problema, que eu vou perguntar, não, porque meu pai era muito agressivo, batia na minha mãe, eu tinha que me esconder, tive que ficar assim, fazer isso, aquilo, outro. Quando eu vou falar, eu percebo que essa filha, ela não tem a visão do pai como pai, ela tem a visão do pai como marido da minha mãe. Por quê? Para controlar a briga deles. Ela tentou ajudar, ela entendeu que aqueles adultos não tinham condições de conviver, ou que iam se matar, e ela, criança, sai da função de criança, sai da função de filha e vem tentar ser marido da mãe, mulher do pai, mãe da mãe, mãe do pai. Ela muda a função. E aí isso vai sobrecarregá-la na fase adulta. Mas, Miriam, sabe o que eu tô vendo? Que, assim, por mais que você seja criado dentro de uma família equilibrada, estruturada, bem formada, todos nós, eu acho que todos nós passamos por algum trauma na vida, né? Alguns mais, outros menos, né? Alguns mais graves, outros menos graves. E tô falando aí dessa questão constelação, Sistêmica familiar. Eu acho que é importante todo mundo passar por isso. Sim, é a origem, é a base. Então chegou a hora da gente experimentar, né? Experimentar. Eu perguntei pra Miriam como é que servia, se era ela que ia se servir ou se a avó trazia pronto. Ela falou que a avó trazia pronto pra mesa pra ela. Então, vamos ver como é que ficou e o que você acha, viu, Miriam? E Miriam, minha mãe também, tá? A minha mãe, ela servia a gente no prato. Acho que ela tinha medo de a gente comer demais. Ela já colocava tudo certinho nos pratos. Eita delícia, vamos lá. Perfeito. Maravilhoso. Gente, o coentro dá um perfume. Nossa, Fica simplesmente espetacular. Só vou conferir para ver se tá bom mesmo. Tá? Peraí. Nem eu sabia tanto que eu precisava de um picadinho desse, viu? Muito bom. Isso aqui é o seguinte. Miriam, tudo que você falou hoje, a partir de hoje, eu vou comer de uma outra forma. Porque a minha percepção com a comida era, eu sempre gosto de degustar, de perceber a comida, quais os nutrientes eu estou ingerindo, para que serve isso, eu sou muito disso. Mas hoje, eu vou comer com um valor mais sentimental, não deixando de lado a questão dos nutrientes, de perceber isso, mas numa percepção mais de emoção, sabe? Eu aprendi isso hoje e eu achei muito interessante, porque a gente vai no automático, né, para comer, e aí caramba, gente, você comer uma comidinha dessa e lembrar de uma chuvinha, de um momento que você estava comendo uma comidinha quente, junto com pessoas, né? Você lembra até das pessoas, de momentos assim tão gostosos, não é? Isso meu Deus do céu, eu tô assim, maravilhada. A primeira garfada que eu coloquei na boca, eu me senti como lá no setor de mansões, quando chegava no final do ano, que a gente fechava a casa inteira, tomava banho, colocava o pijama e eu jogava o cobertor por cima de mim, que eu me sentia abraçada. A primeira garfada que eu dei, eu tive a mesma sensação. E até hoje eu replico isso. Às vezes eu chego muito cansada em casa, tá um dia mais friozinho, eu tomo um banho, coloco o pijama, eu venho com o cobertor, às vezes nem jantei ainda. Eu desço pra jantar com o cobertor, só pela sensação de acolhimento, não é nem pelo frio, é pela sensação de acolhimento. E foi a mesma coisa que eu senti com o picadinho. Nem sabia que eu precisava tanto do picadinho.
Obrigada, Miriam, pela sua sugestão. Foi maravilhoso. E obrigada pela sua presença, a disponibilidade, né, pelo convite aceito. Nossa, que coisa maravilhosa. Eu conversei um pouquinho com a Miriam antes de começar as gravações e, gente, ela começou a soltar os tesouros pouquíssimo tempo antes das gravações. Então, assim, eu fiquei perturbadaça. Eu falei, meu Deus, o que eu vou conversar? Ela tem tanta coisa maravilhosa para passar que eu fiquei assim desnorteada. Mas olha, nós vamos ter Miriam 1, Miriam 2, Miriam 3, Miriam 4, um de Miriam, tá certo? Ela vem, que ela já prometeu, ela tá prometendo para o público. Está comprometida. Gente, ela é maravilhosa, maravilhosa. E assim, eu descobri que ela é mãe de uma pessoa mais velha do que ela. Gente, Natan! Ela chegou aqui e eu falei, não é a mãe do Natan, ela é a irmã mais nova. É a irmã mais nova. Meu Deus, encantada. E Miriam curte a alimentação de verdade, a alimentação saudável. É gostoso você, sabe, compartilhar isso. Nossa, como é bom, como eu me alegro com isso. Miriam, muito, 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 muito obrigada, muita gratidão. Deus te abençoe, cada dia dando mais sabedoria, mais força, mais inteligência, mais tudo que você precisa, que você merece, o que não merece também, Deus te dê. Muito obrigada, viu? Nossa, que coisa maravilhosa. Muito obrigada. Foi um prazer ter você com a gente. Todo meu. A primeira de muitas vezes que vão vir. Sim. E, gente, Camila, muito obrigada, que comida maravilhosa, filha. Obrigada. E, gente, esse é o vídeo dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em curtir. Compartilhe esse vídeo com muita gente, porque o papo é muito necessário. Então, pense aí nas pessoas que você conhece, que você identificou, que você lembrou. Manda esse vídeo para elas, tá bom? Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho das notificações para vocês receberem os próximos vídeos. E a gente se vê na semana que vem. Nós vamos deixar o contato da Miriam, porque se Aqui você embaixo. gostou desse vídeo, se você gostou desse assunto e precisa de ajuda nessas áreas, ei, corre, procura a Miriam, porque ela é 10. Com toda certeza. Então, gente, um beijo. Oh. E tchau, tchau.